Olá pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui super legal, direto ao ponto. Como dimensionar um disjuntor corretamente? Vários alunos perguntam aí, professor, como eu dimensiono um disjuntor lá para o meu chuveiro? Como eu dimensiono um disjuntor para o meu micro-ondas? Como é que eu faço, professor? Então nessa aula você vai aprender como dimensionar esse disjuntor para qualquer circuito aí elétrico da sua casa, beleza? Vamos para a aula então. Primeiro, pessoal, vamos analisar aqui conforme a 5410, que é a nossa norma aí, que eu sempre falo aí com meus alunos e com vocês, que é a Bíblia do eletrotécnico, a Bíblia do eletricista, a Bíblia do engenheiro eletricista para circuitos de baixa tensão. Então eu vou sempre estar utilizando essa NBR 5410. Então o que ela fala? Os dispositivos de proteção devem ser previstos para que possam interromper toda a corrente de sobrecarga nos condutores do circuito antes que ela possa provocar um aquecimento prejudicial à isolação, aos terminais ou às vizinhanças da linha. Olha que interessante. Então, a priori, os dispositivos de proteção estão ali para proteger os condutores dos circuitos dessa sobrecarga. Por quê? Porque se tiver aquecimento, pode ter um incêndio, né? E aí você tem um prejuízo bem maior na sua residência ou até mesmo na sua empresa. Então, pessoal, para adotarmos os disjuntores corretos para os circuitos, nós iremos dimensionar eles através de dois passos simples. Na verdade, são duas inequações. A primeira é essa aqui, onde eu tenho IB menor ou igual IN menor ou igual IZ. Quem é IB, pessoal, nessa inequação? IB é a corrente do circuito em ampere, ou também chamada corrente de projeto aí, IP. E o IN, pessoal, seria o quê? A corrente do dispositivo de proteção. Então o IN aqui nós iremos descobrir, é a corrente do nosso disjuntor, a corrente nominal. E o IZ? O IZ é a corrente que o condutor é capaz de conduzir. É lá na tabelinha da 5410 também, nós iremos utilizar aqui nessa aula. Beleza, fiz essa inequação, deu ok? Vou para a segunda inequação, que é I2 menor ou igual 1,45 vezes IZ. Esse 2 aqui é a corrente convencional de atuação do disjuntor. E o IZ já falamos que é a corrente que o condutor é capaz de conduzir. Essa corrente convencional de atuação do disjuntor ela tem que ser menor ou igual 1,45 vezes o IZ. Não se preocupe que iremos falar o que é esse I2 agora. O I2, pessoal, é essa corrente de atuação que está aqui, ó. I2 e o I2. Beleza. E nós temos essas duas normas que temos aqui na ABNT e ela tem aqui distintas, né? 1,30 e 1,45. E o I2, eu faço o que para encontrar o I2? Eu multiplico depois a minha corrente nominal do disjuntor vezes esse fatorzinho aqui, belezinha? E aqui, pessoal, eu tenho a tabelinha com as principais correntes nominais dos disjuntores. Então eu começo aqui em 6, 10, 13, 16, 20 até 125 amperes. É aquela corrente que fica lá na frente lá do disjuntor. Vocês compram, disjuntor de 20 amperes, 16 amperes, tá? Essa corrente aqui. Então bora fazer um exercício. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho um chuveiro de 7.500 watts e é ligado em 220 volts. Calcular o valor nominal do dispositivo de proteção. No caso nosso aqui, o dispositivo, né, seria o disjuntor tipo DIN. Então o que eu vou fazer, pessoal? Primeiro, eu tenho que achar a corrente do circuito, IB, que seria potência sobre tensão. Aqui é direto mesmo porque meu circuito é um chuveiro. E o chuveiro nós sabemos que é um circuito puramente resistivo. Então, ó, IB é igual a potência sobre tensão. Então seria 7.500 watts dividido por 220, que dá aí nosso 34,1 amperes, que é a nossa corrente de circuito ou corrente de projeto. Beleza, então achamos aqui o nosso IB e a gente quer encontrar o IN, mas falta ainda quem aqui, pessoal? O IZ. O IZ, pessoal, eu tenho que olhar na tabelinha da 5410. A tabela 36 eu peguei aqui, isolação PVC. Mas se tiver outra tabela que tenha o EPR e XLPE, é só pegar outra tabelinha aí da 5410.
Mas aqui dentro, pessoal, o B1 é o método que a gente utiliza, né, como referência, como se tivesse embutido em alvenaria, 2 condutores carregados. Por que 2 condutores carregados? Porque é um circuito 220 volts, fase. Depois vou deixar no final aí umas 2 aulas que eu explico como dimensionar condutores elétricos por ampacidade e queda de tensão. Depois que assistir essa aula aqui, vão lá, procure essas 2 aulas, vou deixar aqui no card, e aí vocês podem acessar depois, beleza? Então aqui, ó, a corrente foi 34.1. Então eu vou olhar lá na tabelinha qual condutor que suporta esta corrente aqui de circuito. Então aqui, ó, 32 não, 41 amperes suporta. E qual condutor que tem essa corrente aqui? 6 milímetros quadrados. Então agora eu tenho essa corrente aqui, que é a nossa corrente IZ. Então minha IZ é 41 amperes. Então já tenho a corrente de circuito, que é o IB, e agora a corrente IZ. Vou jogar na inequação novamente. Agora eu tenho o valor de IB e IZ. Então como é que fica? 34.1 é a nossa corrente do circuito, nós calculamos. E o 41 é a corrente que o condutor é capaz de conduzir, nós pegamos a tabelinha. Então meu IN aqui, pessoal, ó, ele tem que ficar entre 34.1 e 41 amperes. Então ele tem que ser maior ou igual a 34.1 e menor ou igual que 41. Então dentro das correntes aí padronizadas, nominais do disjuntor, qual delas eu irei utilizar? Se eu tenho que ficar em 34.1 a 41, então eu vou utilizar 40 amperes. Então ficaria a nossa inequação agora completa. 40 é maior ou igual a 34.1? É, beleza. E é menor ou igual a 41? Também. Então a primeira inequação está ok. Nosso disjuntor aqui nesse caso vai funcionar tranquilamente. Agora nós temos que partir para a segunda inequação, que é o I2 menor ou igual que 1,45 de IZ. O I2, como a gente falou, é a corrente convencional de atuação do disjuntor. E vamos calcular então o I2 para saber se vai ficar abaixo de 45% do IZ. Então, pessoal, para esse exemplo, eu vou usar essa norma aqui, ó. Ela diz sobre os mini disjuntores que nós utilizamos em predial, ok? Então aqui, ó, I2 seria 1,3 vezes a corrente nominal do disjuntor. Nesse caso nosso é o 40 amperes. Então vamos lá. I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 IZ. O I2 então seria o que? 1,30 vezes 40, que é o nosso nominal do disjuntor, menor ou igual a 1,45 vezes 41, que é o nosso IZ. Beleza? Joguei na equação, vamos multiplicar aqui e aqui, vamos ver o resultado. 52 tem que ser menor ou igual a 59,45. E essa inequação também está ok. Esse disjuntor, então, a primeira inequação ficou dentro do valor estabelecido e a segunda também. Nesse caso, se as duas inequações forem atendidas, então o disjuntor foi dimensionado de forma correta. Tranquilo, pessoal, tá vendo? De forma rápida, simples, você encontra dentro das normas estabelecidas pela ABNT o nosso disjuntor para proteger nosso circuito elétrico. Então agora eu vou deixar aqui, se você tiver interesse, um card para você estar assistindo as aulas de dimensionamento de condutores, que também é super interessante para quem trabalha aí nessa parte de instalação elétrica predial e também industrial. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!